Agora foi. Agora foi, boa tarde todo mundo. Tive uma dificuldade para conectar. A internet não tá tão boa assim como a gente espera. Todo mundo entrando, boa tarde, Isabela. Biblioteca do Belo, não. Essa aqui é minha biblioteca, tá bem? É minha. Vinícius, Vilarinho, boa tarde, Daniele. Tá bom assim com a tela deitada, gente? Ou melhor em pé? O que vocês acham? Eu tô testando pela primeira vez. Tela deitada ou em pé? O que é melhor? Vamos lá. E aí? Em pé ou deitada? Em pé melhor? Assim? Bom, tem duas correntes, né? Vamos lá. Então tá bom. Vamos lá, gente. Todo mundo entrando. Tarde de sábado. Sábado é dia de estudar. E eu vim aqui, separei um tempinho para estar com o Paulo Nasser, meu amigo Paulo Nasser. Um monte de coração para você também. Um dia um aluno falou assim, professor, você conhece o Paulo Nasser? Eu falei, eu conheço meu amigo pessoal. Sabe que ele foi o melhor professor que eu tive de constitucional? Eu falei, acredito, porque é uma pessoa de altíssimo nível intelectual, uma pessoa, uma cultura vasta, né? Então ele, enfim, fala de direito constitucional e política como quem diz, fui na esquina tomar um chopp, enfim, não. Sigam Paulo Nasser. Paulo Nasser, dá um ok, Paulo Nasser, dá um ok, fala alô, estou aqui. Quando ele aparecer, não perca tempo não. Bota lá o dedinho e clica ele. Olha lá, obrigado meu garoto, clica nele, vamos lá. Segue esse cara. Ele fez um periscope dentro do antigo Supremo Tribunal Federal, aqui no Rio de Janeiro, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Né? Vamos lá. Meus amigos, hoje vamos trabalhar com a Lei Maria da Penha, dando seguimento àquelas nossas dicas, né? Para delegado de polícia de Pernambuco, mas que servem para qualquer concurso, qualquer prova. Lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam, não vou abordar a lei, eu vou te dar, Gabriel, o que tem de recente que pode cair na prova. Eu coloquei no meu Instagram agora, coloquei lá, vamos fazer um periscope daqui a pouco? O que vocês querem ouvir? Aí várias sugestões, o pessoal colocou, informativo, e eu me comovi porque informativo é um tema que eu gosto muito. Informativo é um tema atual, é recente, é abrangente e cai muito em prova, sobretudo o CESP, tá bom? Depois você vê lá, siga-me no Instagram, bota lá, professor Gabriel Habib, o que você acha. Meus amigos, Lei Maria da Penha. A gente sabe que o artigo 22 traz as chamadas medidas protetivas de urgência, tá bem? Que são medidas protetivas, eu sou defensor público federal, são medidas protetivas que são impostas ao agressor. Você, se tiver porte de arma, suspende o porte de arma, né? Todas lá no artigo... Deixa eu ver aqui para vocês. Olha lá. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Afastamento do lar. Proibição de se aproximar da ofendida. Proibição de contato com a ofendida. Proibição de frequentar certos lugares. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Tá bem? Todas essas medidas são medidas que são impostas ao agressor. Qual é a consequência do descumprimento disso? Gabriel, quem é que impõe a medida? O artigo 22 dispõe, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Vejam, amigos, quem fixa é o juiz. Então a gente fala assim, olha, o senhor não pode se aproximar da ofendida, da sua mulher, a menos de 500 metros. Fique distante, no mínimo 500 metros. E faz o que? A pessoa aparece um dia lá para almoçar. Vem almoçar com você nessa tarde de domingo, olha que delícia. Não pode. O juiz determinou que o agressor ficasse longe da esposa por no mínimo 500 metros. Ele vai lá e faz uma visita a ela. Vem almoçar com vocês, vem visitar as crianças. Não pode. Vejam, se é o juiz que fixa a medida e ele descumpre, o descumprimento poderia configurar um crime de desobediência? Bela questão de prova. Em tese, sim. Por quê? O 330 do Código Penal dispõe, do Código Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público, tá bem? E o agressor descumpre. Vejam, isso foi parar no STJ. Disse o STJ. Bom, à luz dos princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade,
da fragmentariedade, o descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha não configura desobediência. Por quê? O pessoal está falando já. O artigo 20 da lei traz a possibilidade de juiz decretar prisão preventiva. Então, como já há uma sanção processual na própria lei, que é a decretação da prisão preventiva, o descumprimento poderia configurar desobediência, mas não configura por quê? Porque na própria lei já há a sanção processual, que é a decretação da prisão preventiva. Então, por isso o STJ disse, e amanhã você, delegado de polícia civil, você vai lidar com isso no dia a dia, tá bem? O STJ, no informativo número 544, informativo 544, disse que não configura desobediência, tá bem? Como é que isso pode vir em prova, Gabriel? O descumprimento de medida protetiva de urgência configura o crime de desobediência. Errado, né? À luz do princípio da intervenção mínima, não configura desobediência o descumprimento da medida de proteção prevista na Lei Maria da Penha. Certo, tá bem? Já há uma sanção processual, tá bem? E disse mais o STJ, não basta a proibição sem a sanção penal. Na verdade, a própria lei já traz uma sanção processual, tá bem? Então, não configura desobediência. Esse é um informativo que veio no final de 2014. Então, o tema é absolutamente atual e eu recomendo que vocês vejam esse informativo do STJ 544, ok? Vamos lá. E deem uma olhada nisso, para a prova de vocês. Vamos lá, amigos. Outra questão envolvendo isso também, de prova. O juiz fixa uma medida protetiva de urgência de forma ilegal. De forma ilegal, pode ser contra a legem. Gabriel, muito amplo forma ilegal. Como é que pode vir na prova? Contra a legem, né? O delegado decreta a medida protetiva de urgência. É ilegal, quem pode decretar é o juiz. O juiz decreta a medida protetiva de urgência que não tem previsão na lei. É ilegal, não tem previsão na lei. Ou, na decretação, ele não observa alguns requisitos. Vejam. Então, de qualquer forma, se aquela medida protetiva de urgência for ilegal, o agressor, por mais que ele seja um agressor, por mais que tenha praticado o crime, ele tem que se sujeitar a uma medida protetiva de urgência ilegal? Sim ou não? E aí, sim ou não? Não. O que ele tem que sujeitar é a medida protetiva de urgência que o juiz fixe. Agora, se essa medida for ilegal, ele não é obrigado a cumprir. Sei lá, gente, tá fora da lei. A lei não prevê aquela medida, também. Se não prevê, não tem que fixar e muito menos cumprir. Aí eu pergunto, a medida protetiva de urgência importa restrição da liberdade, prisão, por exemplo? Ah, Gabriel, ele fica sem poder se aproximar da ofendida, por, no mínimo, não pode chegar mais perto que 500 metros. É uma restrição de liberdade? Calma, eu tenho uma limitação física, mas ele fica com a liberdade restrita, ele pode rodar o mundo inteiro. Ele só não pode chegar perto da ofendida a mais de 500 metros. Né? Então não é uma restrição nos moldes de restrição de liberdade a ponto de gerar o cabimento, por exemplo, de uma ordem de habeas corpus. Ok? Não se restringe a liberdade completamente, se impõe uma restrição. Restrição, tá bem? Muito bem. E aí, pergunto, cabe a impetração de ordem de habeas corpus contra medida protetiva de urgência fixada pelo juiz? Em tese, não. Mas se essa medida for ilegal, e isso chegou no STJ, sabe onde? Olha lá no STJ, informativo 574, olha que coisa recente, olha que coisa atual. Esse informativo, esse julgado, foi publicado em 9/12 de 2015. Não tem 6 meses. Isso, 574. Se o examinador quiser colocar uma questão atual de jurisprudência, que dá isenção. Olha, eu perguntei o que disse o STJ, um julgado do STJ, dá isenção e atualidade.
Ele pode cobrar com tranquilidade. Quer dizer, então, se cair, pode cair isso. Cabe, presta atenção, vamos focar, vamos ter foco, cabe impetração de ordem de habeas corpus contra a fixação de medida protetiva de urgência com base na lei Maria da Penha, disse STJ. Se a medida for ilegal, cabe. Isso, Flávia, cabe. Por quê? O juiz não pode fixar uma medida protetiva de urgência que seja ilegal, ao arrepio da lei, que não tenha previsão legal, ou que, seja o caso, que não obedeça aos requisitos legais. Então vejam vocês, ora, se a medida for ilegal, não é adequada, e aí sim caberia a ordem de habeas corpus, tá bem? Contra essa medida, tá bem? Gabriel, seria MS? O agressor teria direito líquido e certo a não cumprir? Olha, me parece que o HC seria mais eficaz. Por quê? Pegando um gancho do que eu disse antes. Se ele descumprir, e é capaz de descumprir porque é legal, o juiz não vai querer saber se é legal ou ilegal. O mesmo juiz, muita atenção a isso, o mesmo juiz que decretou a medida, ele não vai querer saber, presta atenção, gente, não vai querer saber se é legal ou ilegal. Ele vai pensar assim, eu decretei essa medida, ele descumpriu, com base no artigo 20, vou decretar a prisão preventiva. Aí sim, aí eu terei uma restrição de liberdade efetiva. Por isso que o HC, ele é mais eficaz, ele é mais célere e é mais adequado ao caso concreto, ok? Então vejam, medida protetiva de urgência fixada de forma ilegal, cabe ordem de habeas corpus, mas cuidado, não é para qualquer medida para discutir se é adequada, se é necessária, se é justa ou se é útil. É para medida protetiva ilegal. E aí você tem que demonstrar na impetração de habeas corpus qual é a ilegalidade da medida. Porque vai ter gente impetrando na HC, mas enfim, desnecessária, inadequada. Meu amigo, não estou perguntando se é necessária ou adequada. Eu estou dizendo que eu fixei a medida, vai pensar o juiz, né? E ponto final, tem que cumprir. Agora, quando você vai impetrar a ordem de habeas corpus, não tem que ter prova pré-constituída, né? Então você vai demonstrar na impetração, na petição inicial do HC, qual é a ilegalidade da medida. Tudo bem, gente? Vamos lá. É um HC profilático? Meus amigos, eu não sou dado a expressões inventadas profilático, eu sou aborto profilático agora. Expressões, direito não é jogo de palavras, isso aqui é uma ciência, é dogmática, é uma coisa com cientificidade. Agora, HC profilático é jogo de palavra e invenção. Não sei o que é HC profilático, desculpa. Eu conheço o HC preventivo e repressivo. Agora, profilático, eu conheço o aborto profilático lá, do 128 do Código Penal. Agora, HC profilático, pega uma palavra, acha-se um sinônimo e coloca lá, tudo bem? Mas enfim, vamos lá. Vamos prosperar. Entenderam isso? Tá bem? Então olha só, presta atenção. Não estou dizendo que esteja errado. Pode estar correto. Mas é um nome inventado para alguma coisa que é a mesma coisa com outro nome. Entendeu? O que é isso? É dedo? Não, não é dedo. Isso é é uma parte do membro superior do corpo humano. É a mesma coisa, não é um dedo, não. É um membro superior em parte, não. Quer dizer, enfim. Mas pode vir em prova, tá bem? Não é que eu falei que eu não gosto, estou criticando, eu não sou dado a essas expressões, tudo bem? Eu sou dado à ciência, mas a expressão existe, tá? Não tem problema nenhum, você pode usar, mas vamos lá. Então, recapitulando, o descumprimento da medida de urgência configura desobediência? Resposta, não. Já a prisão preventiva no artigo 20. Segundo, se a medida protetiva de urgência, eu não vou, por que eu vou xingar o Sanches? Meu amigo, professor, ótimo, grande, excelente professor, excelente autor. Vamos lá. Eu vou xingar, vamos lá. Enfim, eu só tenho elogios para ele, ao contrário. Enfim, ele xinga, mas é carinhoso. É carinhoso, você tem que entender. Vamos lá. Como é que eu vou xingar uma pessoa que eu admiro tanto? E um excelente, magnífico professor. Então vejam, o juiz fixa a medida, eu sei que é brincadeira, a medida ilegal, a HC. Tá bom, meus amigos? Bom, gente, então, essas eram as dicas que eu iria dar para vocês sobre a Lei Maria da Penha.
essa é a quarta dica, né? Fiquem ligados que a qualquer momento eu apareço com a dica 5 para o concurso de delegado de polícia de Pernambuco, tá bem? Gabriel, alguém perguntou, e o livro? Tá aqui. Tá aqui. Tá bem? Tá aqui. Tá quase esgotando essa edição volume único, mas já vão rodar mais e não há dificuldade, não vai faltar livro para vocês. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês. Qual editora? Editora Juspodium. Mesma editora do Rogério, mesma editora, tá bem? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado pelo carinho, obrigado. Pessoal, você vai estudar agora? Depende. Já estudou durante a semana? Já estudei. Então você pode parar, vai descansar a cabeça. Semana que vem você estuda mais. Meus amigos, um abraço. Até o próximo encontro e tchau.